O teatro ele mexe muito com o mundo espiritual, muito, muito. Inclusive, uma das que a gente fala muito com as pessoas, aquilo que a pessoa não pode fazer, melhor não fazer mesmo. Que tem coisas acontecendo ao nosso redor. Não é filme, não, gente. Eu sempre falo. Mas é real. É real. Então, às vezes, quantas pessoas não se sentem que foi tocada? Quantas pessoas que não sentem tantas... ouve coisas. Gente, porque é real. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Lagoinha Cast. É um prazer ter você aqui e hoje nós temos uma convidada especial, Isabelle Juliano, líder do departamento de teatro aqui da Lagoinha. Prazer recebê-la. Obrigada, prazer é meu. Então vamos lá, como a gente sempre pergunta aqui, Isabelle, a gente quer saber da tua história, tua trajetória até chegar em Portugal. Primeiro até chegar em Portugal, depois até se tornar líder do departamento de teatro. Sim. A história é longa. Pois, eu vou tentar resumir o máximo, né? A gente às vezes fala muito, né? Mineiro é assim, né? Lembrando, ó, Fala de Minas, calmo, né, ó. mas- Que maravilha. Então, eu não sonhava muito em vir para cá, não, sabe? Eu tenho uma amiga, né? Que veio para cá, o nome dela é Niara, é daqui da igreja também, né? A líder de intercessão. E o meu marido sempre quis, né? E eu creio que Deus preparou tudo. Porque quando eu fui para Lagoinha, eu primeiro era de outra congregação, e quando eu fui para Lagoinha, eu fui por conta do horário, irmãos. Eu fui por conta do horário porque o culto é 6h30. E eu morava num lugar mais afastado, então para mim era favorável. Sim. E Era interior nisso, de Minas, era você interior e tal, né? Meu marido trabalhava viajando, então assim, eu vi lá 6h30 culto, ó, que maravilha, eu vou começar a vir cá. E fui. E eu gostei muito. Então lá eu conheci a Niara e lá Na Lagoinha do Brasil. na Lagoinha do Brasil, Minas. em Igarapé, isso mesmo. Ah, Então, o que aconteceu? Ali eu conheci a Niara, fiz muitas amizades e, por coincidência, algumas pessoas dentro daquela igreja, os nossos próprios pastores já moraram em Portugal. Então, meu marido ficava com o olho brilhando, né? quando falava disso. Aí, eles já moraram em Portugal. E nós fizemos amizade com pessoas que moraram anos em Portugal e que foram para os Estados Unidos e que iam para os Estados Unidos uma vez por ano, né? Então, meu marido ficava assim, e eu tinha amizade com todas as pessoas, né? Que eu faço amizade muito fácil. Aí meu marido pensava, por que nós não vamos? Eu não, misericórdia. Eu nunca tive coragem, né? Eu não tinha coragem. Mas Deus foi preparando tudo. Sim. E a Niara, ela veio e ela sempre conversava comigo. Aí eu falava, Niara, eu não vou. Você tem problema de cabeça? Você está com a sua vida arrumada aqui. Minha filha, você tem que sua vida arrumada. O que você vai caçar em Portugal? Sua família está aqui. Ela falava assim, Bel, para de ficar jogando areia no meu sonho. Deixa eu ir. E era assim. E acabou que em 2022 eu ganhei a minha filha. Eu já tenho um menino de 15 anos e ganhei minha segunda filha, né? E eu falei com meu marido que pelas situações que estavam acontecendo, tinha acabado a pandemia, eu tinha voltado a trabalhar, então muitas coisas agregaram para que eu falasse com meu marido assim, você quer ir para os Estados Unidos? Então vamos, porque nossa amiga quer tanto que nós vamos para lá, então vamos. Aí depois eu fiquei com medo, né, porque os Estados Unidos é mais complicado. Aí eu fiquei sem graça. Falei, vamos para Portugal? Ah, tá. Irmão, Você quando- Mas você tinha amigos Nos Estados Unidos. também. Isso, em comum, da mesma igreja e tudo. Sim. Pensou em ir pra lá, mas depois desistiu. foi isso? Desisti. Ah, tá. Né? Porque eu fiquei com medo mesmo, né? Todo mundo fala assim, depois que entra lá é difícil de sair, trabalha demais e tal. Aí eu fiquei mal com meu marido, né? Não queria jogar areia no sonho dele. Aí eu lancei a palavra, né? Ah, mas vamos para Portugal. A Niara segunda opção. é a segunda opção. Me lasca. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Eu lancei a palavra e ele pegou. Pegou. E nisso, na mesma semana, ele comprou a passagem. Meu Deus. Olha, menos de 2 meses nós já estávamos chegando aqui. Nem passaporte eu tinha. Meu marido foi lá, ele já tinha o dele. Fez o meu, das crianças, nós fizemos o nosso passaporte.
E deu certinho, graças a Deus. Já estava a mão de Deus ali fazendo tudo. Tá foi tudo rápido. direcionado. A Niara recebeu a gente aqui, correu atrás de documento pra gente, escola, tudo. Ela direcionou a gente em tudo, né? Eu sei que tem pessoas que passam muito aperto. No nosso caso, Deus foi misericordioso, que Ele sabe que a gente aguenta e não, né? Sim. Eu, com toda essa facilidade, foi difícil, porque realmente... Uma dúvida. Assim que você chegou aqui, você já foi para o departamento de teatro, já quis servir? Como foi isso? Não. Aí quando chegou aqui eu já não quis servir. Aí a gente é imigrante, né? Passa pela situação de imigrante, ainda tem que ficar ainda lidando com o ministério, com pessoas. Gente, isso não é brincadeira. Eu Fala falei um assim. pouquinho como é que foi isso, Bel. Aí aconteceu que eu fiquei. Nós chegamos em julho, novembro eu já estava trabalhando. Aí, se deixar que a gente pega no serviço, né? Acho que é para esquecer, né? Tantas coisas. Aí eu peguei, fiquei até setembro, né? Comecei a trabalhar em novembro, fiquei até setembro do outro ano trabalhando, só vinha aos cultos, às vezes dia de domingo, às vezes, à tarde. Vinha nos cultos, mas não frequentava célula, muito raro mesmo ir nas células. Eu meio que me afastei, me entreguei ao trabalho. E aí, quando foi em setembro, eu falei assim, não, eu vou sair. Deus me deu um direcionamento para mim sair do serviço, que eu estava me sobrecarregando, os meus filhos estavam sentindo falta. Aí eu saí do serviço em setembro, comecei a frequentar a célula, comecei a frequentar os cultos, o mínimo, né? Aí, quando foi no início do ano passado, de 2024, início de 2024, a pastora a Niara já tinha falado, Bel, podia ter um ministério de teatro na igreja, assim, podia, né? Você podia estar lá, né? Tô assim, irmão, você tem problema? Você tem problema? A minha cabeça, como é que tá? Aí eu até brinquei com ela, só se for me descer pro inferno de elevador, porque vou colocar mais coisa na minha cabeça e eu vou ficar estressada e eu sou meio assim, eu vou matar os outros, porque aqui eu tenho um tanto de gente já passou. Não vai ser teatro, não. Não vai, não quero não deixa, que aí não vou mexer. Ela falou assim, tá bom, eu só vou orar. Aí passou, aí quando foi no início de 2024, a pastora comentou que tinha a Luana queria abrir um ministério de teatro. E a Niara também comentou comigo. Aí eu falei assim, que legal. Só que eu acho que ela já tinha vindo um ano tentando, ela não queria abrir o ministério sozinha, sabe? E só uma vírgula aqui, Bel. No Brasil, você era envolvida, né? No Brasil, sim. No Brasil, eu já liderava, dentro de Lagoinha, né, que era de Lagoinha, Ministério de Teatro e Ministério de Dança. Estava só fugindo daquilo que Deus já tinha. Era líder de Ministério de Dança, de célula e de teatro, né? A parte das artes você sempre fez. Eu estava ali, né? Desde quando eu me converti na antiga congregação, eu participava. Quando eu fui para Lagoinha, por ser uma igreja nova, eu tive a coragem, né, de liderar o ministério e Deus vem trazendo luz para a gente, né? Para a gente ir fazendo. Eu também fiz cursos de liderança, né? Fiz algumas coisas para agregar, né? Para estar agregando para a gente levar, né? Para dentro do ministério. Entendi. Então tentou dar só uma fugidinha, mas Deus acabou chamando, não tem puxando como. pelo braço de novo. Mas aí nós tivemos, aí eu falei com a pastora assim, olha, quando tiver a primeira reunião de teatro, você me chama, pastor, que aí eu posso agregar alguma coisa, né? Posso, sem querer, participar. Aí eu lembro que eu falei assim, aí quando foi num culto, não sei se foi dia de quarta-feira, domingo, a pastora falou assim, Bel, eu já marquei com a Luana, para você encontrar com a Luana, para vocês abrir o Ministério de Teatro. Olha para a cara da pastora. Eu saí daqui, eu fui ali para o Rossi, comecei a chorar. Eu comecei a chorar, Senhor, tenha misericórdia. Eu não quero envolvimento, eu não quero esse trabalho, porque a gente tem que se dedicar, né? E aí eu não queria mesmo. Mas aí eu tô assim, não, eu vou ir. A menina, quando eu ver que ela, tipo assim, que ela não queria também a responsabilidade sozinha. Quando eu ver que ela tem mais pessoas envolvidas e tudo, aí Deus, ele gosta de caprichar, né? Aí nós entramos, abrimos o ministério, fizemos uma reunião, vieram pessoas, convidamos pessoas, né? Aí o que aconteceu? Ela a primeira apresentação, ela participou e tudo, mas ela arrumou um emprego. E nela arrumar um emprego, ela não poderia desperdiçar a oportunidade. Aí eu olhei assim, eu fiquei, meu pai.
Aí, o que acontece? Ela falou assim, olha, eu vou continuar. Aí, ela tentou continuar. Portanto, que ela faz parte do grupo até hoje, né? Mas ela, realmente, já tem um ano, ela se afastou por causa do trabalho, né? Lógico, ela está aqui no grupo, se ela quiser voltar na hora que ela quiser voltar, né? Mas, nisso, eu continuei, né? Aí as pessoas continuaram, algumas pessoas, né, mudaram também já, mas tem muitas pessoas desde o início que estão aqui. E, assim, Deus tem direcionado, sabe? E como eu penso assim, o ministério ele não pertence a gente. Não pertence nem a ela, nem a mim, nem aos pastores. Eu vejo que o ministério é algo do Senhor. Sim. Então, quando eu entrei, desde a primeira vez, desde a primeira reunião que eu tive com ela, eu falei assim, olha, eu trabalho assim, eu aprendi assim também com os meus antigos pastores de Lagoinha também. E com algumas coisas, né? Delegar. Então, eu já entrei dentro do ministério delegando. Até hoje eu faço isso. Por exemplo, se eu sair hoje do ministério, tem líderes. Tem pessoas capacitadas para ser líderes e tem pessoas para continuar o ministério ali. Tem quem cuida da finança do ministério, tem quem cuida da arte, sabe? Tem as pessoas. Então, assim, eu acho que isso colabora muito. Isso tira um fardo. Não é que o ministério é um fardo, mas você não fica sobrecarregado. Sim. Porque aí, às vezes, a pessoa foge porque fica sobrecarregado, Sim. né? Então, acho que isso ajuda. Tem ajudado. Grande dica, muito bom, muito bom. E, então, perdão, vai Pode falar? falar, pode falar. Então, assim, o que você sente que mais te motivou a realmente mergulhar mais profundamente nesse departamento? Né? Porque eu sei que se eu não permanecer dentro de algo que está com Deus, a gente fica muito suscetível a estar naquilo que não tem Deus. Então, assim, eu acho que, para mim, é bom. Assim, eu, Isabelle, como pessoa, né? Eu vejo que estar envolvida com as coisas de Deus te deixa mais responsável, te deixa com mais temor, né? Mais espírito, Mais espírito. Então, assim, como antes eu não queria, e eu fui envolvendo, eu estou assim, não, eu vou ir porque isso vai... não é que eu vou me cobrar mais, mas eu vou voltar a ter mais temor, compromisso, cuidar das coisas do Senhor. Deus cumprir cuida... o chamado, né, cumprir o também. chamado. Porque eu tenho muito medo, eu vou falar, eu, Isabel, tenho um pouquinho de medo de consequências das escolhas que fazemos e não fazemos. Então, assim, às vezes, já pensou, chegar lá no céu, era para você fazer isso, mas você correu. Olha o que aconteceu. Às vezes, Deus chama a gente por conta de uma pessoa. Não é nem um ministério, é uma pessoa. É uma pessoa que vai ouvir. Às vezes, tipo assim, tem coisas que você vê que acabam e ninguém entende, mas às vezes era porque cumpriu o propósito. Era para chamar uma pessoa, era para envolver uma pessoa. Era aquela pessoa que às vezes vai para outra congregação e Deus ali vai usar ela grandemente, né? Então, a gente só tem que fazer. É uma característica, né? Os dons que Deus nos dá, os talentos, não são pra gente, né? Ele dá pra Isso. gente, mas sempre tem a ver com o outro, né? Exatamente. E no céu tem um livro das obras. E só entra o que a gente faz, não o que a gente... Os sis não entram, né? Se eu fizesse isso, talvez eu faça aquilo, isso não entra no livro das obras. Mas como é que funciona, assim, para o roteiro do teatro? Como é que... Isso é uma curiosidade minha. Legal. Como é que funciona? Deus é maravilhoso. Que nós temos ali pessoas, igual eu falei, capacitadas. Glória a Deus. Então, assim, cada um ali tem o seu dom. E eu gosto que a pessoa use o seu dom. Para que eu não precise de me esforçar naquilo que eu não sou boa. Né? Ótimo. Então, ali nós temos... nós fazemos assim, nós não pegamos, nós decidimos a não usar teatros prontos. Né? Então, nós decidimos a criar os teatros. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, nós pegamos versículos bíblicos, trazemos né, numa reunião, para uma discussão, e nisso a gente começa a montar. Dá um pouco mais de trabalho. Aí, ali, quando surge uma ideia mais interessante, aí depois eu reúno com o Diego, a Maíris e o Luiz, e nós ali determinamos como vai ser, sabe? Aí o Diego vai e monta o roteiro. Quem monta o roteiro é o Diego. Ele que coloca as falas, ele que faz toda essa parte,
né? Tem Aí uma mensagem central, tem a ver isso, com o tema tem um alguma tema. Não, a gente pega alguma coisa assim, por exemplo, vai vir o carnaval agora, Sim. né? Então nós queríamos falar algo mais de pecado, né? Então a gente vai pegando assim, algo que tem Sim. igual pertinente à época. isso. Então nós temos trabalhado assim. Quando eu falo que dá um tiquinho mais de trabalho, porque a gente tem que montar tudo, mas também fica copiando coisas, a gente decidimos não fazer. Eu já entrei dentro do ministério já com essa convicção. Sim. Legal. A gente fazer novo também, sabe? Então, assim, aí o Diego elabora o roteiro, aí pronto. Aí E tem Legal. algum episódio assim de alguém procurar vocês e falar, pô, a peça aconteceu isso assim o tempo que você já atuou Uhum. Nesse departamento. alguém procurar vocês e falar assim, cara, essa peça mexeu muito comigo, ou algo parecido? Alguma história? algum sim, testemunho? sim, já aconteceu algumas coisas assim. Pode contar Porque alguma? teatro mexe bastante. O teatro ele mexe muito com o mundo espiritual, muito, Olha aí. muito. Inclusive, uma das que a gente fala muito com as pessoas, aquilo que a pessoa não pode fazer, melhor não fazer mesmo. Por exemplo, pecado que a pessoa já saiu, uma bebida, evite fazer, porque eu já vi pessoas de dentro do teatro achar que estava bem e fazer papel de viciado. E achar que estava bem. Não, eu estou bem, eu já estou liberto. Eu declaro que eu estou liberto, né? Mas a própria palavra fala para a gente fugir da aparência do mal, né? Sim. E a pessoa não levar isso a sério. E eu vi a pessoa hoje tá no vício. Isso, né? Quando eu liderava lá no Brasil, né? E acho que não aqui, que eu não vou falar aqui, mas vou falar antigo, porque eu acho melhor. Isso. Nós fizemos um teatro em Lagoinha Igarapé, que nós colocamos na virada do ano, um mendigo, um personagem de mendigo na porta da igreja. E esse rapaz, ele ficava lá pedindo esmola, e ele presenciou muitas pessoas da igreja puxando os filhos, fazendo, tipo assim, alguns deram esmola para ele, sabe? Porque os membros não sabiam Não que aquilo sabiam. era uma encenação. Não sabiam que aquilo era encenação. E ele ficou bem caracterizado, e era virada de ano, né? E ele mesmo contou depois do teatro, quando ele entrou. Portanto, que quando ele começou a entrar, as pessoas começaram a barrar ele, né? Aí ele foi e demonstrou quem ele era. Foi bem interessante. Muito interessante. E ele, quando ele entrou, assim, eu fico meio assim, porque esse rapaz faleceu. Mas quando ele entrou assim, foi muito bom. A mensagem foi tremenda, sabe? Foi muito bom. Só de pensar, Isso, foi muito legal. E depois muitas pessoas chegaram, não para mim, mas para ele, pediram desculpa. Muitas pessoas falaram assim, nossa, eu nem notei que eu fiz isso. E ele nem sabia mais quem era, né? Que ele ficava de cabeça baixa. E pedindo para ele perdão, desculpa. E falaram, Olha sabe? como é que, de uma forma lúdica, com uma encenação, mas que nos leva a reflexões tão profundas, né? Sim, sim. Teve um ator, eu não sei se vocês vão saber me ajudar no nome dele. Eu gostava muito dele, mas não tá vindo o nome dele, que ele fez o Coringa e ele acabou. Isso. Ele entrou tanto no personagem. Que isso se suicidou, né? Olha como que é forte esse negócio do teatro. Eu queria falar, né, com você sobre isso, porque, infelizmente, todos nós estamos atuando. Sim, sim. Às vezes, desde novos, a gente coloca na nossa cabeça que nós somos uma vítima, e a gente entra tanto nesse personagem de vítima, que a gente começa a viver aquilo. É verdade. Interessante que uma vez você trouxe o Departamento de Teatro trouxe uma peça e era tão atual, com temas tão atuais, mostrando sobre o quanto as redes sociais, o celular, né, estava afastando as pessoas do momento com Deus, Sim. do temor a Deus. E aí eu lembro de ver as pessoas, assim, os membros na igreja, muito atentos, sabe? E aí, às vezes, um catucava e tal. Por quê? Quando você traz também temas, não só, lógico, as histórias bíblicas, né? Mas quando você traz para a igreja temas atuais ali na encenação, isso. que ninguém, de repente, teria coragem, né, de confrontar ali o outro, mas o outro, ele está vendo na encenação aquilo que ele está vivendo,
o quanto aquilo, né, pode mexer e trazer uma transformação, um confronto Isso. indireto, mas uma reflexão E esse é o profunda. objetivo nosso. Esse tem sido o objetivo nosso. Quando nós nos reunimos, nós queremos o que nós vamos passar para a igreja. O que está acontecendo? O que tipo assim, para quem está ouvindo? O que nós queremos levar para aqueles que vão ouvir, né? Então assim, e é assim que tem sido, sabe? A gente nós temos sido intencionais, né? Usando a palavra, lógico, mas sendo intencionais para trazer mesmo um despertar, porque para nós, o ministério, nós queremos trabalhar através da arte. Mas eu creio assim, o ministério de teatro, ele envolve muito o mundo espiritual, muito. Bate de frente ali. É igual a intercessão. Você entra dentro do campo do mundo espiritual. Então, você vai estar ali... e tem pessoas que eu até brinco assim, cuidado para você não entrar no personagem. Cuidado para você não entrar no personagem. Mas a gente precisa que a gente entre, conheça o personagem para a gente fazer uma melhor. Mas eu vejo que por nós, às vezes, por sermos cristãos, as pessoas realmente têm receio, têm medo. E é bom ter esse medo, ter esse receio. Porque a gente não pode brincar, né, achando que tá de boa. Né? Quantas pessoas eu não vi que se desviaram e caíram no mesmo pecado porque estavam muito seguros, né? Então, assim... Do papel que ia fazer. E que depois aquilo se tornou uma realidade. Uma realidade. Já vi uma colega minha, ela fez papel de traição, sabe? Por quê? Por que ela fez o papel de traição? Porque ela era muito bem com o marido. Ela tinha os 2 filhos dela, super bem com o marido dela. E pouco tempo depois, ela envolveu com uma pessoa da igreja que era diácono. E foi assim, nem ela sabia, sabe? Porque ela não entendeu o que aconteceu. E nós ainda conversamos com ela, falamos com ela. Ela estava cega. Nessa época, eu participava do teatro, não liderava o teatro. E ela se desviou totalmente. Infelizmente, ela voltou com o marido dela, mas infelizmente, anos depois, acabou. Ela terminou com o marido dela e tudo. E só que ela fala, eu posso fazer, porque meu casamento é perfeito. A pessoa tem que tomar cuidado com as palavras que falam, com as palavras que é proferidas. Satanás, ele está ali ao redor. A gente tem que pôr nossa confiança em Deus. A gente não tem que ter medo. Não é ter medo, mas é ter temor. Temor a Deus. Porque quando a gente fala assim, meu casamento é perfeito, a minha vida é perfeita, a minha... não é a minha, né? Deus está nos abençoando, nos protegendo todos os dias. E todos a gente precisa todos os dias, todo dia nós temos que nos realinhar com o Senhor, temos que ali lavar as nossas vestes, né? Que todos somos falhos. Então eu trago isso muito para dentro do Ministério do Teatro. Sempre falo com as pessoas a importância desse revestimento. E é interessante porque isso tem muito a ver também, porque todo ministério de evangelização, né, ele também é muito atacado, é muito retalhado. Por isso a gente tem que estar... O que você costuma dizer? O que vocês costumam fazer? A preparação. Há uma preparação? Sim. Há uma conversa antes da sim. pessoa entrar no personagem, como você tinha falado? Vamos Por supor, cada peça, né? Se a pessoa já mexeu com aquilo, é bom que ela... Porque imagina, um personagem ainda um campo espiritual, né? Porque pra gente que está assistindo o teatro, é muito esclarecedor. Então, realmente, quando vocês fazem ali o teatro, isso mexe com várias partes do nosso cérebro. Porque a gente está vendo, ouvindo, está ativando vários sentidos. E isso é muito benéfico. Eu acredito que o inimigo deve ficar bem chateado com isso. Sim. Porque a mensagem, ela entra, acho que com muito mais clareza. Qual que é a principal preparação, assim, além de como você vai entrar no personagem, mas a gente falando também da parte de se santificar. Sim. Como é que é feita essa preparação? Não, eu sempre, né, a gente entra em jejum e oração, né? Vai ali, porque às vezes para cada ministração, eu sempre falo, eu nunca falo uma peça, eu sempre falo ministração, sabe? Eu sempre gosto de usar essa palavra, vamos ministrar. Então, antes de da gente ministrar, então a gente demora aí, às vezes até 2 meses, né? Então a preparação, a gente vai toda semana eu vou falando assim, olha, vamos fazer um jejum, vamos orar, vamos tá intercedendo um pelo outro, sabe? A gente sempre faz alguma coisa assim.
em especial com esse teatro agora, que nós vamos falar um pouco mais de pecado, eu já pedi a intercessão, também peço a ajuda da intercessão, para estar intercedendo por nós. E eu já falei com a irmã Niara, falei, olha, tem como você ali entrar intercedendo por nós, que é toda sexta-feira, né? Pelo Ministério de Teatro, porque nós vamos fazer uma peça agora que tem um pouco mais pesado. Aí expliquei para ela os personagens e tal, e ela falou, não, Bel, vamos estar orando. Então, ela está em oração, eu também estou em oração, e falo para as pessoas do teatro estarem orando. Mas, tipo assim, para cada pessoa, por exemplo, se eu passei não. Eu coloquei lá, nós temos os personagens. Aí eu falei assim, olha, quem está à vontade de fazer tal personagem? Aí as pessoas escolheram, aí teve um menino que escolheu para fazer o papel, colocou a Sombrio, mas é o papel do demônio. Sim. E ela é nova, né? Depois vocês vão assistir o teatro, vocês vão ver. Aí eu falei assim, você está à vontade? Toda vez eu pergunto a ela, você está à vontade? Você quer mesmo fazer? Aí ela, tô à vontade e tal. E eu comecei aí do nada eu comecei a fazer umas cenas com ela. E ela assustava. Eita. Aí ela, ai, Bel, tô assim, você tá à vontade mesmo? Você tá? E ainda continuo, sabe? Por quê? Porque é pesado, sabe? Tudo faz parte dessa preparação. Tudo faz parte, sabe? Então, eu sempre falo, olha, vocês estão sendo revestidos, nós estamos sendo revestidos através da intercessão, mas revistam vocês também em oração, né? Estejam em vigilância. Toda administração de teatro, toda preparação, sempre acontece alguma coisa. Já teve aqui, quando a gente fizemos com as crianças, o filho da Adriana, que é da líder do Kids, ele, um dia antes, ele machucou na escola, foi de ambulância para o hospital, e era uma apresentação de criança, era uma coisa bem tranquila, não tinha nenhum mal, assim. Mas eu sempre falo, gente, mesmo... Mas tudo mexe com o mundo espiritual. Não, tem um personagem que faz o papel do Espírito Santo. Aí eu virei para ela e falei, ela tá assim, bom, que eu não preciso falar, eu tô assim, mas o seu papel mais importante é o mais pesado. E às vezes a gente fala assim, a pessoa acha que a gente está brincando. Não, gente, é sério. O papel do Espírito Santo, quem faz o papel de Jesus, o papel de Deus, eu falo que ele é mais importante, lógico, né? Mas as pessoas têm mais medo de fazer o papel do demônio do que o papel de Deus. Só que eu acho que deveria ser o contrário. Você viu Paixão de Cristo? O ator principal, o Jim Caviezel, ele deslocou o ombro durante a gravação. Um raio acertou ele. Qual a probabilidade de um raio acertar alguém? Uma pessoa. É muito pequena. Mas quem fez um papel, né? Ele fez Jesus. Ele falou que aconteceram algumas coisas durante a gravação. Sobrenaturais durante a gravação. Fora a presença, Foram o pavor que ele sentiu em alguns momentos. Sim. Então, realmente não é brincadeira. É o que eu falo. Tudo é entrar dentro do campo do mundo espiritual. Eu sempre uso assim, olha, tá vendo que nós estamos aqui? Tem coisas acontecendo ao nosso redor. Não é filme, não, gente. Eu sempre falo. Mas é real. É real. Então, às vezes, quantas pessoas não se sentem que foi tocada? Quantas pessoas que não sentem tantas... ouve coisas. Gente, porque é real. Né? Então, eu gosto de colocar uma seriedade. Eu não coloco um peso. Eu coloco uma seriedade para que as pessoas tenham essa seriedade dentro do ministério. Porque, realmente, tem uma preparação. Mas nós temos que ter o principal, é o temor. Nós temos que ter o temor. Porque se a gente não tiver o temor, a gente vai fazer relaxadamente. A gente vai fazer para a gente aparecer. Eu sempre oro repreendendo o espírito Leviatã, que é o espírito de quem quer aparecer, que é da celebridade. Eu sempre oro repreendendo. Isso entra até dentro dessa minha pergunta, que seriam sobre os desafios, Bel. Quais são os maiores desafios, então, para fazer fluir assim, o departamento de teatro? Que você vê? Eu acho que um pouquinho de... comunicação, às vezes, sabe? Porque eu acho que hoje, infelizmente, nós temos a comunicação tão acessível que nós nos perdemos em comunicar com as pessoas. Nós não estamos sabendo comunicar com as pessoas. Né? Então, assim, a pessoa entra numa rede social, escuta o que ela vai entrar naquilo que ela quer escutar. Então, se eu venho aqui e falo uma coisa para você, já não é muito legal. Então, você já vai levar para o outro lado. Por quê? Porque nós estamos perdendo
Gente, isso é uma coisa que eu penso, tá? Nós estamos perdendo o princípio da comunicação, o temor da comunicação. E isso está desviando as conversas, desviando o respeito, sabe? Então, eu não falo pisar em ovos, mas a gente tem que tomar cuidado com aquelas coisas que a gente fala, com as coisas que a gente leva, a maneira que a gente leva, né? A informação e tudo. Então, eu acho, para mim, Isabelle, um pouquinho do desafio é esse, até entre as pessoas, sabe? De dentro do departamento Isso, mesmo. mas assim, mas o principal que eu sempre oro repreendendo é o espírito de estrelismo. Eu sempre oro repreendendo, sabe? Muito bom. Que é o Você acha que principado isso tem Leviatã. Tem. Isso tem muito forte no teatro? Tem muito forte no teatro. Por ser um departamento também muito exposto, né? Sim, De disposição, sim. Porque a gente tem uma diretamente imagem ligado. do teatro, do artista, da atriz, do ator, de estrela. Né? A gente Isso. Já cresceu com essa criou, imagem. Então, criamos, né? os desafios para fazer isso, né? Porque a pessoa não sente. Sim. Ela tá no Se palco, ela ela tá se ali não se orar, se expondo. não, É. ela acaba sentindo isso, né? Eu sou um pouquinho assim mais ríspida, então eu já coloco a pessoa lá embaixo, assim, né? Eu já tipo assim dou uma Já desperta eu logo. destrono a pessoa rapidinho, né? Glória a Deus pela vida dos nossos pastores e por eles serem abençoados e entenderem. Mas assim, eu não que isso tenha acontecido dentro do ministério, mas eu tenho essa pegada. Então, se tiver que acontecer, a pessoa já desperta. E, inclusive, eu falo muito com meu filho. E, coitado, é o que mais é cobrado. É sempre assim, né? Ele está dentro do ministério, né? Convidei ele está lá dentro, tem ajudado muito. E eu sempre desperto ele. Meu filho, ó, acorda para a vida. Tá achando o quê? Não, é seriedade, responde, fala, interage e tal. E eu sempre falo, repreendo. Do nada eu chego lá em casa, lá começo repreendo espírito de estrelismo. Repreendo não sei o quê. Às vezes ele nem entende o que eu estou falando. Mas por quê? A gente sabe que às vezes nem a pessoa, mas às vezes uma palavra, uma brecha, né? Eu tenho muito medo de receber elogios. Eu sou meio assim, eu fico, né, com medo de sentar no meu coração. Mas tem pouco tempo que eu li um livro, novamente, do pastor Drummond Lacerda, que era de Lagoinha, que até faleceu por conta de Covid. Ele era um dos professores do Carisma. E ele... Qual era o livro? Já indica aqui. Eu esqueci o nome do livro. Mas ele... deixando as coisas de criança, alguma coisa assim, gente. Eu esqueci, mas eu acho que eu posso mandar para vocês a foto. Sim. Por favor. E lá ele comenta um pedaço sobre esse negócio do orgulho. Aí ele fala assim, olha, que alguém chegou perto dele e falou, não aceito ninguém chegar falando, nossa, você foi bem, você foi bom, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa fala assim, ai, para com isso, não fala isso pode me engrandecer, eu não quero ouvir isso. Aí ele estava explicando que até quando a gente faz isso, a gente está trazendo para nós. Por quê? Não fala isso. Uma falsa modéstia? Uma falsa modéstia. Por quê? Não, eu não fiz tão bem assim, não. Se não for misericórdia de Deus, a gente fica querendo se esquivar porque a gente acha que é nós. Então, aquele momento é o momento da gente falar assim, é para a glória de Deus. Nossa, glória a Deus. Glorifica o Senhor. Elogio, mas glorifica a Deus. Mas temos que glorificar o Senhor. Por quê? Senão, conclui. Pra gente não senão a gente tira a glória de Deus, né? Até quando a gente fala assim, você não sabe como é que foi difícil, você está falando que foi você. Eu não estava tão bem assim, você está falando que foi você. Sim. Qualquer coisa que você fala, entendeu? Você está falando que foi você. Então, quando você fala assim, que bom que você gostou, que bom que você foi edificada, é para a glória do Senhor, glória a Deus por isso. Sempre exaltar o nome de Deus. E a gente tende a ter um erro de percepção sobre nós mesmos. A gente tende a isso. A gente acha que é uma coisa e não é. E a Bíblia fala sobre isso. Sobre o elogio e fala sobre a lisonja, que tem uma diferença muito grande. A Bíblia fala que o homem ele é medido pelos elogios que recebe. Fala para o homem não se exaltar a si mesmo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se alguém te elogiar por alguma coisa, né? Claro que toda honra e glória seja dada a Deus. Mas é um indicativo que você pode estar fazendo aquilo com diligência. Exatamente. É um indicativo. Agora, viver por elogio já é perigoso, porque aquele que vive, precisa de elogio, cai na primeira crítica. Sim. Né? E a Bíblia fala da lisonja. A lisonja é aquela pessoa que fica te bajulando. Aí a Bíblia fala, meu irmão, corta, isso é perigoso. Agora, a pessoa soltar um elogio,
né, alguma coisa assim, só para você ter um parâmetro sobre o que está acontecendo e saber, né, que, na verdade, a honra e glória que a gente faz, o que a gente Exatamente. é toda para Ele, né? Porque nós verdade. mesmos... Mas vamos lá. Vamos. E quer fazer a pergunta? Não, pode fazer. Ah, tá. Depois eu faço. E, Bel, deixa eu te perguntar, qual foi assim, os maiores impactos que você já viu ao longo da tua experiência, né, com a equipe de teatro, tanto com membros ou mais alguma história específica assim, que você vê? O quanto o teatro impacta, né? Eu acho que uma coisa que me impactou muito foi, é o que eu sempre trago aqui, uma vez que nós estávamos apresentando no Brasil, teve uma onda de encontro com Deus. Não sei se vocês pegaram essa onda aí. Sim, fizemos. Então. E nós fizemos um ano inteiro, sabe? Um ano, todos os meses. Muitas pessoas foram ganhadas para Jesus, sabe? E nós participávamos, nós ajudávamos, mas nós não estávamos direto ali. Depois nós começamos a montar o nosso encontro com Deus, a igreja, aí não era Lagoinha, era outra igreja. E nós começamos a montar os teatros. Aí eu participava e tal. E teve uma irmã lá que ela fez o papel do Espírito Santo. E eu nunca vou esquecer disso. Então ela entrava como personagem do Espírito Santo e ela entregava um presente para as pessoas que estavam em cima do altar distraídas. Olha para você ver isso que há uns 7 anos atrás, que estavam distraídas. Ela ia entregar para as pessoas que faziam personagem de culto e tinha as que estavam distraídas, não ia ganhar. E quem estava ali recebendo ia ganhar esse presente. Só que no meio do caminho, ela não conseguiu sair do lugar. E ela ministrava dança. Ela começou a dançar. Em vez dela fazer o teatro, ela começou a dançar. E nisso as pessoas começaram a chorar. Foi lindo. Foi lindo. Só que isso aconteceu, né? E assim, a gente não concluiu o teatro. As pessoas que estavam em cima do altar, que era para fazer o papel de distraído, começou a falar em línguas. Nossa. Então, a pessoa tomou ali, mudou a peça toda. O líder desse ministério, que ele é o mesmo líder até hoje, o nome dele é Robson, ele tem muito temor. Então, ele nunca foi de tirar as pessoas quando estavam errando. Ele queria que as pessoas mesmo saíssem. Ele tinha esse medo. Eu não, se eu ver a pessoa errando, eu tiro. Eu tiro mesmo. Eu falo assim, não, se a pessoa já sair da igreja, aí já é um caso à parte da pessoa, sabe? A gente não pode, a gente tem que ter esse temor também. Então, ele ficou assim, surpreso, todo mundo ficou surpreso e tal. E esse foi o último encontro que nós fizemos. Eu sei que depois desse encontro, muita coisa aconteceu na igreja. Muita coisa. Todo mundo se desviou. Todos daquele teatro, a não ser o líder. Né? Eu saí da igreja. Eu mudei de cidade, parei, igual aqui eu parei também. Lá eu também parei. Por isso que hoje eu já tenho receio de ficar... Eu sei que é melhor eu estar envolvida com as coisas da igreja. Porque nessa época eu fiquei muito suscetível àquilo que era errado. Que é o quê? Que a gente fala que não tem nada a ver. A escutar a música do mundo. Eu fui morar no meio do mato. Aí tinha muitos sítios. Aí a gente ficava sozinhos, né? Então, ficava muito suscetível. A gente era convidado para sair e tal. Então, assim, eu acabei dando uma desviada. As outras pessoas, muitas pessoas até hoje não voltaram. Até hoje não voltaram para a igreja. Isso começou a acontecer depois desse teatro. Então, assim, isso me marcou muito, porque eu vejo que algo ali não estava muito bem. E eu não sei se a gente estava ali fazendo estrelismo, sabe? Ou não se revestindo. Não estava nos revestindo, sabe? Teatro. Se a gente não estava nos revestindo. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei. Eu vivi isso aí e isso aconteceu. Então, assim, por isso que é muito bom a gente colocar essa seriedade, não só dentro do teatro. Eu sempre falo, dentro de outros ministérios também, né? As pessoas sempre falam do louvor, né? Muito perseguido. Então, eu entendo que há um impacto tanto em relação ao externo, aos membros, enfim, todo o público que assiste a mensagem que está sendo passada,
quanto também Sim. os membros do departamento. Sim, né? sim. Há um Antes, e durante e depois. É. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bel. Você sente que a procura pelo departamento de teatro tem crescido ou pode aumentar mais? Está com necessidade do teatro? A gente abre aqui o espaço para você fazer né, assim, Isso. o convite. E isso aqui é bom, né? Você está convidada a participar do Ministério de Teatro Conectado Lagoinha Viseu. A gente precisa, assim, de muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas com dons escondidos aí. E aqui é uma forma de estar interagindo com as pessoas, liberando o dom que Deus colocou em você através da arte, né? Mas, assim, tem muitas pessoas que procuram, sabe? Tem algumas pessoas que vão, né? Mas tem algumas pessoas que elas não vão pelo fato, acho que é o compromisso. Porque o principal que temos que ter é o compromisso, sabe? E demanda tempo, gente, né? Demanda tempo, porque nós temos 2 dias de ensaios durante a semana, segunda e sábado. E, assim, no sábado, as pessoas às vezes querem sair. Eu creio que não acontece só no Ministério do Teatro, em outros ministérios sim. também, sabe? Então, assim, e eu tive conversando com algumas pessoas realmente bem experientes sobre liderança de teatro, e eles falaram que é bem assim, as pessoas não são comprometidas. Então, falta pessoas, eu acho que na igreja inteira. Eu lembro de uma vez que eu estava em Lagoinha Betinho, uma igreja enorme, né? Pastor Rodinei, que é o pastor de lá. Ele, tem culto de 2.000 pessoas. E ele convidando pessoas para participar da mídia. Então, assim, olha, gente, 2.000 pessoas precisa. E aquilo mexeu comigo. Isso foi em 2019. Aí eu tô assim, poxa, gente. Tantas pessoas. Eu olhei assim, aquela igreja lotada e tinha 3 cultos. Já fala, né? Que grande é a seara, poucos são os trabalhadores. E uma verdade, como é que a palavra é atualizada, né? Então, assim, sim, a gente precisa de pessoas, né? A gente está aí abertos para ideias também, sabe? Então, assim, venham participar com a gente, né? Aí. E não tem idade. Não tem idade? Não tem idade, né? Assim, não tem idade, assim, desde que não seja crianças que ainda não falam, né? Mas se tiver ali uma criança de 7, 8 anos que fala e quer participar, pode participar, né? Quanto 7, 8 anos, né? Até Ela porque já pode consegue participar. memorizar também Isso. o roteiro. Isso. Além de conseguir memorizar, às vezes a criança, ela até pega mais do que um adulto. É mesmo. Porque um adulto, ele tem muitos compromissos. E a criança, ela consegue absorver mais, sabe? Então, assim, demanda um pouquinho mais de cuidado, né? Ali nos papéis dos personagens e tal, mas ela consegue absorver mais, consegue se entregar um pouquinho mais. Legal. Mas tem que ser aquela criança que tem esse objetivo, Sim, né? Mas temos aí essa parte aí que, se as pessoas quiserem trazer os filhos para participar, não tem idade. Não sei se você já fez ou faz, ou se é certo. Vou fazer uma pergunta aqui totalmente ignorante, né? Na ignorância, que eu não entendo nada. Mas já pensou em freelancer? Tipo assim, como as pessoas estão resistindo no compromisso, uma peça que vai precisar de mais gente. Gente, ó, essa peça aqui a gente vai precisar de tantas pessoas. E ser um compromisso assim, com prazo rápido para acabar. Sim, nós fizemos isso agora na cantata. Nós chamamos pessoas que participaram só na cantata. Sabe? Entendi. Nós chamamos, sim, pessoas. Mas aí eu fico de olho na pessoa, sabe? Eu fico, vamos participar, principalmente irmãos. Irmãos, nós precisamos de homens. Acho que todos os departamentos da igreja precisam de homens. Todos. E assim, a gente precisa mesmo de homens. O homem se envolve menos, né? Como é que pode? Sim. Isso Em até tudo. na internet. Venda, tudo é foco em mulher, porque o homem é travado. Para comprar é travado Pra se para expor, algumas pra coisas. gravar. Né? É mesmo? Na internet, quando você quer vender para homem, tem que conhecer bem o outras nicho. O nicho não, tem que estratégias. conhecer bem sobre aquilo que ele gosta de comprar, porque o homem ele Ô, não gente, dá tanto movimento. e eu vejo assim, como que, igual você falou assim, é uma coisa totalmente fora, né? Da igreja, a internet ali. Mas assim, como é que, se a gente pegasse o princípio da importância do homem, como é que as coisas iam fluir muito mais? Eu sempre falo que quando eu sair do ministério, que fique um homem. Eu vejo essa importância.
esse legado do homem dentro das coisas, tanto da igreja, dentro de uma família. Eu fico olhando assim, esmiuçando as situações e fico vendo que está defasado. E sempre há o quê? Falta do homem. Sempre há a falta do homem naquilo ali. O desequilíbrio está na falta do homem. Então, assim, por isso que o empoderamento da mulher, eu acho que prejudica tanto. Né? Porque não dá, não rola, não tem princípio, não tem como. Achar que vai substituir em tudo, não vai. Então, assim, eu acho que é por isso que falta tanto. Não é que está faltando homem, mas acho que eles... O posicionamento. O posicionamento. Né, dos homens se posicionarem, que ministérios, trabalho, há muito que ser feito. Isso, né? então eu vejo a importância da presença do homem ali, sabe? Eu tenho aqui no teatro o meu próprio filho, né? Vai fazer 16 anos. Quando eu vejo o posicionamento dele, eu já fiz uma diferença. O homem parece ser mais equilibrado. O homem parece ser mais, assim, mais dosado ali, sabe? Racional. Mais racional. Isso. Emocional, A mulher é mais emocional, né? Sim. Então, assim, eu acho que se os homens começarem a participar um pouquinho mais, vai colaborar com a gente. Vai ser muito Então, bom, né? Vai rolar aí um... Tem alguma campanha aí para... Porque às vezes tem homem querendo, mas acho que tem que aumentar a campanha. Às vezes não, com certeza tem Irmão, homem... tem que aumentar a campanha, tem que aumentar. a campanha, Olha que né? o nosso pastor é o mais campanha, o que mais faz campanha, né, sim, de homens. Ele sim. sempre fala aqui no altar, né? Sim. Gente, olha o convidando. Shine, né? Olha a cela dos homens, olha aí o Shine. Aumentar essa campanha Isso. aí pra... Então, assim, eu acho que tem. Mas algo paralisa os homens, eu acho, sabe? E, assim, a gente realmente precisaria muito de homens no... Gente, Na verdade, em tudo. em tudo, né? No teatro, na cantada, a gente precisava de mais homens. No coral, né? Por mais que tenha aquela voz, como é que ficou faltando mais homens, né? Mas teve, né? Mais E é homens. interessante você falar isso. E hoje, né, no meu devocional, estava lendo sobre a grande comissão, né, onde Jesus dá ali a palavra, o direcionamento bem claro, né, da gente ir e pregar o evangelho, enfim, a todas as pessoas, nações, né? E isso é uma coisa para todos, é para a igreja, né? Isso. E há diversos recursos de se fazer isso. Um deles é o Exatamente. teatro, entre outros, né, Isso. ministérios. Então, às vezes você pensa assim, não, ser cristão é eu ir no domingo, assistir, só receber e me encher. Tá, mas e o direcionamento? E a comissão, né? Movimento, né? Como é que você vai se envolver nesse comissionamento, nesse direcionamento do próprio Jesus, que é para todos? Sim, né? sim. Então, realmente precisa haver um despertar. Né? Isso, Não, e é isso. interessante isso que a gente está falando, porque se aplica muito também ao Ministério do Teatro. Em que sentido? Entender que, no que eu estou aqui fazendo uma peça, eu estou levando a presença de Deus. Eu estou Sim, aqui sim. para trazer a presença de Deus também e uma mensagem de reflexão ou de Sim, confronto, sim. enfim. Isso. Né? E vem com E santidade. entender que não, isso, importantíssimo a santidade, né? Aham. E vem também com essa reflexão das próprias pessoas que participam dos ministérios, que eu posso fazer mais. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bel. Para quem sente assim que tem um chamado, né, para o departamento de teatro, que conselhos que você daria? Qual a orientação? O meu conselho é assim, é a pessoa não achar que você não... Primeiro, a pessoa acha que tem vergonha ou que não é capaz. Não leva para esse lado. Venha primeiro e deixa Deus te usar, porque aí você vai saber qual que é o seu dom e o que você pode ser, colaborar com o reino. Porque por mais que você venha, às vezes você não se encaixa mesmo, mas você pode direcionar. Você não consegue fazer, às vezes, falar, mas você pode ser direcionado para fazer arte. A arte que eu falo, na mídia do teatro. Pode cuidar de outras coisas, áreas. outras áreas. Dentro de um ministério, há várias áreas. Então, assim, se você ficar esperando, que eu vou esperar, eu vou me capacitar, como é que fala? Vou me preparar primeiro, vou me sentir primeiro capacitada para me participar. Não faça isso. Venha, porque com o tempo você vai se aperfeiçoar. Porque é estando dentro que a gente aprende, que a gente realmente vê o que a gente pode fazer. Porque, às vezes, você tem um dom, mas está dentro do que você faz no seu dia a dia. E você pode usar isso dentro do ministério. E ainda não sabe. É isso aí. verdade. Né? É verdade. Muito É bom. isso aí.
Agora É, na entendi evangel- mais, né? Ainda Porque a mais, gente né? conhecer, né, Não é? é outra coisa. É verdade, tudo que envolve os Tudo que desafios, mas envolve a também a parte importância, espiritual. né? Exatamente, Então de tem se que ter preparar. responsabilidade, né? Sim, sim. A pessoa Exato. tá lá, amigo, faz como se estivesse fazendo pro Senhor, como se estivesse fazendo Sim, para Deus. sim. Tudo que você fizer, Deus fala, faz. Pô, quanto mais dentro da igreja, quanto mais sabendo do cunho espiritual que tem, né? Então, o melhor que tem é dê o seu melhor ali. Verdade, Sim, Eu não seriedade. tenho dúvida que muitas pessoas são edificadas E por esse alcançadas. ministério Sim, que alcança não só a visão, alcança a audição, a gente, né, alcança os sentimentos, porque quando o Sim, teatro sim. está acontecendo, a gente entende melhor as coisas. A Uhum. mensagem é, às vezes uma pessoa falando, né, a gente não entende tão bem, mas quando a gente vê o teatro, aquilo, Tá mais porque o claro. ser humano é doido em Sim. história, né? O teatro é Uhum. uma história. isso. A gente está chegando, infelizmente, nos momentos finais, né, aqui do nosso podcast, o Bel, mas a gente quer te agradecer muito. Mas antes, queria te pedir para deixar uma mensagem. Que mensagem final você deixaria para as pessoas que acreditam no poder das artes, né, ou que já fazem Sim. parte, né, de algum ministério? O que você diria para ela? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é que vocês têm vontade de participar, venham participar. A palavra fala assim, que deixa claro para a gente, em Lucas, né, 1,17, 17:10. 17:10. Então, que nós somos servos inúteis. Nós só fazemos aquilo que é nos mandado fazer. Só aquilo que o Senhor Jesus nos direcione, nós estamos sensíveis e ouvimos, e nós fazemos. Então, se você sente que você tem um chamado, vem fazer parte, né? O ministério carece de pessoas, porque cargo não é sinônimo de unção. Cargo não é sinônimo de unção. Mas, através de dentro de um ministério, você vai estar edificando a sua vida e edificando a vida do próximo. E é uma forma de você, eu falo que é uma forma da gente ser grato ao Senhor pelo tanto que Ele nos faz. Já que nunca conseguiremos fazer realmente tudo aquilo, mas o que a gente pode fazer, vamos fazer, né? Com integridade, temor e santidade. Né? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Não se sinta privado, né? E venha fazer parte. Amém, amém. Isso aí. Como a gente falou no Bom. início, né? Muito bom. No céu tem o livro das obras e ali vai as suas obras, não o que você, Perfeito. será que eu faço? Ah, já tem quanto tempo que você pensa em fazer algo e não faz? Né? Então, se passou pela sua cabeça, sentiu de Deus, vamos lá, Senhor, eu vou lá, Isso. vou fazer e começa a dar movimento, porque até água parada morre. Isso. Né? Então é movimento, a vida é movimento, Deus é um Deus de movimento. Isso. Verdade. Então que a gente se movimente para fazer, Verdade. porque Pra Isso. transbordar, Mova-se. né? transbordar. Mova-se, não Deus mova você. Isso Mova aí. você. Isso aí. Muito bom. Eu sempre falo, mova-se. É daquele do filme da Marvel lá que eu esqueci, no final, Guerra Infinita. Tem uma parte lá que a mulher fala assim, mova-se, senão eu movo você. Aí eu sempre lembro disso, eu vou mover, senão Deus vai me mover. Isso aí. Vai aqui, Tem que né? se mover, isso aí não dá para ficar parado, porque quanto mais parado a gente tá, mais aquelas pessoas que estão precisando da gente estão sucumbindo. E um Isso, dia a gente vai ter que isso. prestar conta disso. Esse é um medo, que eu nem falo temor, que nós temos que ter, porque esse dia vai chegar. Isso aí. Né? Quantas quantas mil pessoas, através de uma pregação, não se renderam a Cristo? Mas já pensou se a gente prega para uma pessoa e não é nossa? Essa pessoa prega para um tanto de pessoas e essas pessoas tudo se converte, mas se você nunca tivesse pregado para aquela É pessoa. isso aí. E a pregação, né, ou a evangelização, De pode várias ser formas. de várias Sim, formas, sim, né? sim. E a gente só tem que se Teatro, lançar. O louvor, enfim. Verdade. Isso, todos os diversas ministérios. formas, movimentos. Isso. né? Amém. Então essa é a mensagem final. Isso aí. Isabelle, foi um prazer receber você O aqui. prazer foi meu. Muito obrigado por toda a experiência, tudo que você passou aqui. Eu não Eu que tenho dúvida agradeço. que a tendência é o ministério, né? O teatro crescer, o departamento Sim, crescer sim. Em nome cada de vez Jesus. mais, cheio da Isso. unção, da presença de Deus, que vai Amém. tocar muitas vidas. É verdade, como já Muito tem Eu queria fazer um tocado. agradecimento. Claro. Eu queria agradecer a confiança dos nossos pastores Sim. sobre o ministério.
por toda a ajuda que ele dá, a pastora também, pela interação dos outros ministérios também, sabe? Pela intercessão, sempre está colaborando ali, intercedendo pelo Ministério de Teatro. E queria agradecer também a todos os integrantes do Ministério, né? Amém. Por estarem ali ainda, persistindo, Amém. firmes, Glória a Deus. pela dedicação de cada um do Ministério. Inclusive, o Léo faz parte do Ministério. Léo é. Então, assim, muito obrigado por estar aí alinhados, né, com o propósito do Senhor, Glória a né? Deus. Muito obrigada. Deus abençoe vocês e a recompensa vem do céu, Aleluia, né? amém. Amém. A melhor Bom. aposentadoria que teremos Não é? é a aposentadoria do Senhor, né? Amém. Então, vamos se Investir dedicar no reino, que é o melhor isso. retorno. E Amém. você tem algum Instagram, alguma coisa para deixar, algum recado, assim, para A gente quem está acompanhar. assistindo, quer acompanhar alguma coisa? Então, acho que é da Da igreja mesmo, Da da igreja, igreja. Lagoinha Viseu, né? Lagoinha Viseu. Tá. Então, Maravilha. se Seria quiser assim. acompanhar mais sobre Isso. o ministério, sobre As o ações, departamento as de teatro, Sim. Lagoinha Viseu. No mais, gente, estamos concluindo mais um Lagoinha Cast. Foi um prazer imenso estar com você. Espero que esse podcast tenha edificado a sua vida também, como edificou a nossa aqui. Compartilha com alguém essa mensagem, curte, comenta, coloca uma ideia aqui embaixo do que você gostaria de ouvir aqui no Lagoinha Cast. Segue no Instagram, ó, Lagoinha Viseu, simples assim. No YouTube, é só você se inscrever aqui, se você ainda não é inscrito ou inscrita. No mais, muito obrigado, Isabelle, Obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Prazer imenso. Prazer. Prazer imenso também ter você aqui. Uma semana abençoada para você e para sua família. Fica Tchau, com Deus. tchau. Até o Tchau, tchau. próximo. Até o Fique próximo. com Deus.